Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O banco poderia pagar acima de R$ 3,50 por ação. E não somente isso, para 2026 em diante, podemos estar muito próximos de uma recuperação mais expressiva do lucro do Banco do Brasil, mesmo que a diretoria tenha reiterado que o payout deve seguir em torno de 30% neste ano. A princípio, podemos estar chegando sim num ponto de inflexão e ver o Banco do Brasil se valorizando fortemente para o médio a longo prazo, que no caso aí, ontem as ações do banco caíram 3% na bolsa. Então vamos ver se o Banco do Brasil está barato, se tem potencial de valorização e se nesses preços atuais justificaria aportes, tá? Para você que está olhando aí para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e esse mega dividendo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a minha maior posição e eu tenho 43% da carteira nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, ele acaba sendo muito mal precificado pelo mercado. Isso aqui é uma verdade muito grande, tá? Porque, de fato, esse ano a gente teve, sim, uma queda bem expressiva no lucro, tá? Por isso que o mercado acabou batendo bastante. Mas pense da seguinte forma, para este ano aqui, ó, o lucro do primeiro trimestre foi de 7,4 bi e os outros trimestres, supondo que ele lucre aí, ó, 3,8 bilhões já para este último trimestre, a gente encerraria com um lucro de quase 19 bilhões de reais. Sabe por que eu acho que as ações do Banco do Brasil sofrem uma espécie de preconceito por parte do mercado? De fato, ele é uma estatal. Então as estatais, elas costumam ser precificadas por múltiplos mais baixos, tanto de PVP como também de PL. Então é natural você ver um desconto mais elevado em Banco do Brasil. Mas quando a gente tem um cenário de valorização extrema no mercado, a gente percebe que o mercado esquece que as estatais são estatais, acabam precificando por múltiplos de pares privados. Olha só o que aconteceu com o Banco do Brasil no último ciclo de alta da Bolsa. Já foi precificado por 1,5 vezes o valor patrimonial. Fora que desde o Plano Real, o banco já chegou sim a ter mais de 3 vezes o seu valor patrimonial por breves períodos. Então a gente percebe que o mercado ele acaba sendo muito irracional, porque em alguns momentos ele precifica demais e em alguns momentos ele precifica menos, e você se aproveita justamente aí dessas distorções. Então mesmo com a queda no lucro, já vou adiantar aqui para vocês, eu acho que o Banco do Brasil está barato, porque o lucro que ele está tendo hoje é semelhante ao de um BTG, e o BTG ele é cotado por 12 a 13 vezes lucro, enquanto você pega aqui, ó, um Banco do Brasil, ele vale hoje na bolsa 121 bilhões e ele lucra aí, sei lá, 18 a 19 bi por ano, você tem uma relação preço sobre lucro de 6,7, o que não é caro. Num mercado de valorização extrema, o PL do banco fica ali em torno de 12 a 13 vezes. Então você ainda teria um espaço para valorização, colocando aqui, ó, né, o PL projetivo dividido pelo atual de 116%, se aproximando muito pela lógica do Graham, porque pela lógica do Graham, o Banco do Brasil teria uma precificação justa aproximada de R$ 47,00, que dividido por este preço de 21, nos dá um potencial de alta de 124%. Mesmo que os dividendos nesse curto prazo sejam contidos, porque de fato, pessoal, devido a essa queda no lucro e redução no payout, o dividendo do Banco do Brasil vai ser um pouquinho contido, mas não é de se jogar fora, porque se ele pagar ali, ó, 30% de payout para o próximo ano, seja 2026, né, a gente tem aí, considerando o valor de mercado atual, 4,7% de yield. Eu acredito que o dividendo este ano vai ser um pouco maior, porque o lucro líquido vai ser um pouco mais elevado. Eu acho que para o ano de 2026 a gente pode sim ter uma recuperação no resultado do Banco do Brasil, fazendo esse dividendo aí voltar para os seus 6
a 5,5%, que ainda é longe daquele patamar, né, de 9 a 8% ao ano, mas o banco está por um processo de recuperação, pessoal, principalmente por quê? Porque o Banco do Brasil, ele foi muito impactado por conta do agronegócio. O agronegócio segue sofrendo com desvalorização no preço das commodities agrícolas e também a alta da taxa de juros, que tende a impactar duplamente esses dois. E aí o lucro do Banco do Brasil segue encolhendo, perceba que foi aí de 3,8 bilhões para um banco que lucrava ali, ó, na faixa de 9 bilhões, de fato é muita coisa. Mas isso aqui, ó, esse declínio no lucro líquido é muito explicado por conta da alta da inadimplência. Perceba que a inadimplência aqui, ó, para todas as carteiras segue subindo. Mas, pessoal, isso aqui se limita muito por conta do agro, porque o agro acaba contaminando as outras carteiras, tá? Tanto que você vê que de pessoa física, pessoa jurídica, a alta nem foi tão grande assim, né? Tanto que a receita de crédito do Banco do Brasil, você pega aqui, ó, antes do lucro líquido, o banco tá tendo uma receita boa. Perceba aqui, ó, colocando de uma maneira trimestral, a receita líquida do Banco do Brasil segue crescendo. A receita do banco é maior do que era ali no terceiro trimestre de 2024, mas naquela época o banco tinha ali uma capacidade de gerar uma quantidade de lucro maior sobre sua receita. Por quê? Porque a inadimplência estava mais controlada. Agora que a gente está tendo essa alta da inadimplência, o lucro líquido do Banco do Brasil segue recuando. E está muito parecido com níveis passados, quando ele lucrava ali, ó, seus 3 bilhões em 2020, que nessa época também a gente teve uma alta expressiva na inadimplência do Banco do Brasil. Então eu acredito que esse cenário seja muito pontual, tá? Não é estrutural, é um dano cíclico que tem aí perspectiva de melhora. E por mais que a grande melhora possa não acontecer totalmente, tá? Em 2026, a gente já pode sim ter uma leve melhora. O próprio BTG Pactual e o Banco do Brasil já espera isso para 2026. Perceba que o BTG avalia que os dividendos do banco devem continuar contidos em 2026, embora o ano possa ser melhor para a empresa do que 2025, já que a gente vai ter vencimentos ali para setembro, para o segundo trimestre de 2026, e a nova política de crédito do Banco do Brasil já vai começar a ser implementada. Fora que também, né, você percebe que no encontro com a administração do Banco do Brasil, as discussões se concentram na carteira do agro, que tem passado por um período de estresse, mas é como eu falei, para 2026 já pode sim ter um leve alívio, tá? E quando a gente coloca aqui, ó, a própria medida provisória 1314 já pode também gerar aí uma amortização desses riscos de crédito, fazer com que o produtor pelo menos pague, né? Até porque o Banco do Brasil só tem conseguido ter lucro por conta das suas subsidiárias, BB Seguridade, né? Tem ali Banco da Patagônia. Se não fosse por isso, o banco estaria numa situação ainda mais feia, mas temporária, obviamente, né? Até porque o banco tem gerado aí um péssimo lucro na parte de crédito. Quando essa inadimplência voltar a se recuperar, a gente acredita aí que o resultado do Banco do Brasil já vai voltar a ter uma recuperação mais plausível, mais clara. E perceba que esses pedidos de recuperação judicial, a empresa defendiu de hipotecas enquanto pares como o Itaú já haviam migrado para estruturas de alienação fiduciária. O que eles estão querendo dizer aqui? Aquela resolução 4966, né? Que fez com que o Banco do Brasil fosse pactado. O Itaú já se preparou e acabou se posicionando para não ter aí pedidos de recuperação judicial, para não ter problema com seus clientes, enquanto o Banco do Brasil estava ainda num sistema antigo. Então perceba que de fato aí, né? O banco vem atualizando e está aí enrijecendo as concessões de crédito. Já pode haver resultado sim, já para o segundo trimestre de 2026. Agora, tá bom, Pablo, a gente já sabe que pro longo prazo o Banco do Brasil vai se recuperar e hoje as ações podem estar muito baratas, né? Se você considerar aqui, ó, que o lucro do banco está passando por esse estresse já para 2026, se você coloca uma leve recuperação, até porque a recuperação não vai ser total, mas não vai ser péssimo como 2025 pelo menos, tá? Se o péssimo de 2025 já foi 18 bi de lucro, vamos supor, se o banco apenas se recuperar, vai uns 20% para o próximo ano, recuperando para um lucro na faixa ali, ó, de 21 a 22 bilhões, a gente ainda teria o ROI contido, que é o ROI que o BTG espera, né? Considerando o patrimônio líquido atual, a gente tem um ROI na faixa de 11 a 12%. Perceba que eu estou sendo até mais conservador. Então, colocando a relação preço-lucro no Banco do Brasil, 121 dividido por 22, temos um índice preço-lucro de 5 vezes. Perceba que o banco está barato, fora que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, mesmo sem essa recuperação acontecer. Agora, se para 2027 em diante o banco voltar a ter aquele resultado mais expressivo na faixa de 30 a 31 bilhões por ano, isso nos daria quanto? Um lucro trimestral na faixa de 7 bilhões, que foi o que ele reportou no primeiro trimestre de 2025, antes de toda a grande queda. Já teve sim uma queda, mas não comparável com a atual, né? Então o banco hoje poderia estar cotado muito barato, pessoal, muito mesmo, tá? O banco estaria sendo cotado
por 4 vezes lucro. E ele se recuperar por aquele mesmo patamar de 37 bilhões para 2028, por exemplo, você poderia estar comprando o Banco do Brasil para longo prazo, mais ou menos ali, por um 3 vezes lucro, tá? E o dividendo poderia ser alto, porque se você tá mirando para 2027/2028, você observa que o Banco do Brasil, pagando ali seus 40% de payout, voltando, né, a ter um pagamento mais expressivo, ele poderia te distribuir 12,2% ao ano. Fora o repasse extraordinário. O próprio CFO do banco disse que caso a recuperação seja bem cedida, que eu acredito que vai ser, ele vai repassar para nós aí um dividendo extraordinário, que pode ser de 0,70 a R$1 por ação da sua estrutura de capital. Que como tem feito o Itaú, né? Que tem aí tido excesso de capital e distribuído um dividendo extraordinário, como um prêmio, um bônus aí para os seus acionistas. Então, pessoal, minha opinião é muito pontual, o banco já está muito barato e acredito que a gente entrou aí numa espécie do que chama de ponto de inflexão. Perceba que mesmo com a alta da inadimplência no agronegócio, o resultado do Banco do Brasil está idêntico ao do trimestre passado. A gente não teve mais queda do resultado. E para o quarto trimestre já, que vai acontecer aqui em fevereiro de 2025, a gente pode ter uma leve recuperação no lucro. Já tem um leve impacto ali da MP, tendo essa questão também de uma redução sazonal na taxa de juros, o banco já se adaptando um pouquinho, tá? A gente pode ter aí um lucro na faixa de 4 a 4,5 bilhões, fechando esse ano aí em 19 a 18 bilhões de lucro. No pior dos cenários, 18 bilhões, e no melhor dos cenários, ele poderia encerrar aí seus 20 bilhões de lucro. Então, a gente poderia ter um dividendo, sim, contido, mas ainda vai ser pago, e o banco poderia ter, por longo prazo, um potencial de valorização bem expressivo. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de R$3 por ação? Será que você tá viajando na maionese? Pessoal, não estou, tá? Eu vou provar pra vocês. Muitas pessoas pensam que é clickbait, que eu tô inventando aqui, e não. Pense bem comigo, se o lucro do banco voltar para 30 bilhões, vamos supor que ele repasse disso 40%, tá? 12 bilhões, isso aqui de dividendos. Você divide isso aqui pela quantidade de ações do banco. Então você tem aí, ó, R$2 por ação. Se você perpetuar isso por apenas 2 anos, nem tô sendo aqui tão otimista, você já tem um dividendo na faixa de R$4 por ação. Isso que eu nem considerei extraordinários que o banco poderia destravar, tá? Se eu dividir isso aqui por R$21, isso nos dá aproximadamente um yield de quase 20% em 2 anos. Então você teria tanto esse yield para o longo prazo, como também aí um potencial de valorização bem acima da média. Quer ver você perpetuar um dividendo do Banco do Brasil na faixa de R$1,30 a R$2 por ação por 10 anos, tá? Você já tem mais de 60% do seu capital reavido apenas com os dividendos. Fora também que tem a outra parte de que o banco vai crescer. E hoje o retorno embutido no preço da ação, tá? Menos payout, colocando um ROI aqui, ó, na faixa de 15% ao ano, o banco pode crescer o seu lucro a uma taxa de 10% ao ano, como aconteceu no longuíssimo prazo. Somado a um dividendo de 8,5% na média, mais uma taxa de reaplicação de 3%, o Banco do Brasil poderia gerar 22,35% ao ano na média. E perceba que mesmo com a grande queda no resultado e desvalorização nas ações, nos últimos 10 anos o banco chegou a entregar 463% de retorno total, tá? Imagina se essa grande queda chegou aí perto do Itaú. E no longuíssimo prazo, se você compara numa lupa aí de mais de 20 anos, ele deu até mais que o Itaú, dando aí mais de 22 a 23% ao ano na média, tá? Então perceba que mesmo o Banco do Brasil sendo mais cíclico e um pouco menos eficiente, em determinados patamares de preço, você pode ter uma rentabilidade bem expressiva. Fora que é um bom pagador, né? Pelo menos aí tendo o governo como maior acionista, você tem uma proteção estatal de que o banco nunca vai quebrar e nunca vai dar problema aí para os seus investidores. É por isso que na carteira do canal, mesmo com toda essa ciclicidade, eu prefiro o Banco do Brasil com maior posição, porque eu acho que ele proporciona mais assimetria, mas é claro, também não é tudo flores, você vai precisar ter mais psicológico, vai precisar acompanhar mais de perto, tá? Até porque, pessoal, o risco, não tô falando de risco de quebra e risco de problemas com a empresa, isso não, porque é uma boa empresa, mas eu tô falando de risco de volatilidade. O papel, as ações do banco tem muito mais ciclicidade, tá? Do que os outros. Você compara aí com os pares privados, ele é muito mais cíclico. Não é à toa que em pouco tempo ele desabou mais de 40%, tá? Isso aqui numa lupa de um mês. Então assim, você tem que estar preparado para as turbulências do Banco do Brasil. Existem dois fatores que fazem com que o banco seja muito cíclico. O primeiro já é o agro, né? O agro acaba sendo cíclico, e o segundo é o fator dele ser estatal, porque tendo um governo aí que não é muito pró-mercado, a favor aí da retenção de lucro, consequentemente o mercado sempre vai deixar o Banco do Brasil por múltiplos mais baixos. Para você que é um investidor que gosta aí de assimetrias, pode se aproveitar disso para o médio a longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação
de compra ou de venda. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que não ficasse aí quebrando a minha cabeça calculando ações. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia, é para sua vida toda. Segundo fator, totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, qualquer minuto, qualquer segundo, todas as projeções serão atualizadas automaticamente. Imaginou você ter mais de 100 ações sendo atualizado aí, margem de segurança, preço justo, PEG ratio, tudo automático, isso aqui é uma maravilha, tá? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, do investidor que conseguiu aí mais de 40% ao ano no médio e longo prazo. Fora que você também tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que está aí o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também eu deixei disponível aqui, ó, para a biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros disponibiliza o meu curso Rumo à Liberdade Financeira para vocês por apenas R$19,99, com 40 aulas aí, renda fixa, ações, criptomoedas e fundos imobiliários. E você ainda tem os meus vídeos com uma imersão muito mais expressiva do que a parte pública. Fora shorts exclusivos, citar nome de membros, acesso antecipado e vários benefícios. Tudo isso por apenas R$19,99 por mês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e como está olhando para o banco para médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do banco e permaneço firme aí, acreditando tanto na recuperação e também em bons dividendos. Mesmo nesse cenário ruim que tem acontecido, eu ainda estou recebendo um dividendo razoável. Então perceba que não é aí algo de se jogar fora. E quando a recuperação acontecer, a gente pode ter tanto o ganho de capital, como também os dividendos voltando com força aí na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!